Às 3h33 da manhã, o telefone tocou. Eu abri os olhos no escuro, sem entender onde estava. Por alguns segundos, esqueci o meu próprio nome. O quarto estava em silêncio absoluto. O abajur iluminava apenas metade do cômodo, como se o resto pertencesse a outro lugar. O telefone antigo, preto, repousava sobre a mesa e continuava tocando. Eu me sentei devagar. Olhei para o relógio na parede. 3h33. Estendi a mão, mas parei antes de tocar no aparelho. No pequeno visor improvisado, onde não deveria haver visor algum, apareceu uma palavra: pai. Eu recuei. Meu pai estava morto havia 6 anos, e aquela havia sido a última ligação que eu nunca atendi. 12 horas antes, eu dirigia sozinho por uma estrada vazia. Tinha acabado de sair de mais uma daquelas reuniões intermináveis. Eu era um homem ocupado, não porque precisava, mas porque fugia do silêncio. Até que o motor engasgou 2 vezes e parou no meio da neblina. Do lado de fora, só havia chuva e uma placa antiga, quase escondida: Aurora Hotel. A fachada era elegante, não parecia abandonada, mas também não parecia viva, apenas esperava. Quando entrei, o som da chuva sumiu, o silêncio me abraçou. Atrás do balcão de madeira escura, um homem de terno escuro levantou os olhos e sorriu. Boa noite, Sr. Marcelo. Você era esperado. O elevador subiu lentamente. As portas se abriram para um corredor comprido. O tapete vermelho parecia absorver o som dos meus passos. Caminhei observando as portas. 329, 331, 333. A porta parecia mais pesada que as outras. Inseri a chave. Antes de girá-la, escutei um som vindo lá de dentro. Um telefone tocando, uma única vez. E depois, silêncio. Eu abri a porta. O quarto era antigo e incrivelmente organizado. Cama grande, cortinas de veludo, um espelho com moldura escura. Tentei ligar o meu celular, mas a tela permaneceu preta, sem sinal. Fui até o banheiro. Ao abrir a torneira, a água saiu normalmente, mas por um instante ouvi uma voz por trás do barulho da água. Filho? Fechei a torneira imediatamente. O banheiro ficou em silêncio. Encarei o meu próprio reflexo. Eu parecia mais velho do que lembrava. Quando voltei para o quarto, algo havia mudado. Sobre a mesa havia uma fotografia. Nela, eu era adolescente, estava ao lado do meu pai. Virei o porta-retratos. Atrás havia uma frase escrita à mão: atende enquanto ainda dá tempo. Deixei o objeto cair. O telefone tocou. Fiquei imóvel. O relógio na parede marcava 10h47. Encarei o aparelho. O toque parou. Então, o quarto voltou ao silêncio. Me aproximei lentamente. Peguei o fone. Nenhum som. Apenas linha muda. Desliguei. Por alguns segundos, tentei organizar o pensamento. Talvez fosse uma brincadeira. Talvez alguém tivesse colocado a foto ali. Talvez o gerente soubesse algo. Saí do quarto. O corredor estava vazio. A luz parecia mais fraca. Caminhei até o elevador. Apertei o botão. Nada aconteceu. No fim do corredor, uma porta estava entreaberta. Eu não me lembrava dela. Me aproximei. Dentro, havia apenas escuridão e um telefone tocando. Recuei. Quando olhei novamente, a porta estava fechada. No lugar dela, havia apenas parede. Desci pelas escadas, ou tentei descer. Depois de 2 lances, voltei ao 3º andar. A mesma porta, o mesmo corredor, o mesmo tapete. A porta 333 à minha espera. Respirei com dificuldade. Isso não está acontecendo. Atrás de mim, uma voz calma respondeu: quase sempre. Dizem isso. Me virei. O gerente estava no corredor. Impecável, como se sempre tivesse estado ali. O que é este lugar? Eu perguntei. Um hotel. Senhor Marcelo, não brinque comigo. Eu não costumo brincar. Apontei para a porta. Quem colocou aquela foto no meu quarto? O gerente olhou para a porta. 333. Algumas coisas...
Chegam antes de nós. Eu quero ir embora, naturalmente. Então me mostre a saída. O gerente fez uma breve pausa. O senhor... sabe sair? Não respondi. A pergunta parecia simples demais, e por isso mesmo me atingiu. Ele continuou. Às vezes, a porta que mais evitamos não fica no corredor. Senti raiva. Você sabe sobre meu pai? Pela primeira vez, o gerente desviou o olhar. Não por medo, mas por respeito. Eu sei que houve uma ligação. Fiquei em silêncio. O corredor pareceu ficar mais estreito. O gerente inclinou levemente a cabeça. Boa noite, Senhor Marcelo. E caminhou para longe, sem pressa, sem som. Voltei ao quarto, tranquei a porta, encostei as costas nela. A fotografia ainda estava sobre a mesa. O telefone permanecia imóvel. Decidi não dormir. Sentei na poltrona, olhei para o relógio. 11h59. Pisquei. 1h15. Pisquei de novo. 2h48. O tempo parecia escorrer sem passar. Me levantei assustado. Na mesa, agora havia outro objeto. Meu antigo celular. O mesmo modelo que eu usava 6 anos antes. A tela estava rachada. A bateria marcava 1% e havia uma chamada perdida. Pai. Data. 6 anos atrás. Horário. 3h33. Peguei o aparelho com as mãos trêmulas. Lembrei daquela noite. Eu estava em um restaurante, com clientes. Meu pai havia ligado. 1 vez, 2, 3. Olhei para a tela e desliguei. Depois eu retorno, mas não retornei. Na manhã seguinte, recebi a notícia. Ele havia passado mal em casa, sozinho. Tentara ligar para mim e não conseguiu falar. Fechei os olhos. O telefone do quarto tocou. Desta vez, o som era mais lento, mais pesado. Olhei para o relógio. 3h33. O visor mostrava pai. Me aproximei. Cada passo parecia atravessar anos. Peguei o fone, levei ao ouvido. No início, apenas estática. Depois, uma respiração fraca. Filho. Levei a mão à boca. Pai? A voz do outro lado parecia cansada, distante, mas era a dele. Por que você... não atendeu? Comecei a chorar em silêncio. Eu estava ocupado. A linha chiou. Sempre ocupado. Fechei os olhos. Eu ia retornar, mas não retornou. As palavras não vieram como acusação. Vieram como lembrança, e isso doeu mais. Apertei o fone contra o ouvido. Eu sinto muito. A luz do abajur oscilou. O quarto pareceu ficar maior. A parede à frente escureceu, como se uma memória estivesse se formando ali. Vi a sala da casa do meu pai. O sofá velho, a mesa pequena, o telefone fixo, ele sentado, com a mão no peito, tentando respirar, tentando ligar de novo. Recuei. Não, eu não quero ver isso. A voz respondeu. Eu também. Não queria morrer sozinho. Caí sentado na cama. Eu era seu filho. Eu devia estar lá. Do outro lado da linha, silêncio. Depois, eu só queria ouvir sua voz. Solucei. Eu sinto muito. Eu sinto muito. O espelho do quarto começou a embaçar. No vidro, surgiram palavras escritas de dentro para fora. Atenda. O telefone antigo desapareceu da mesa. Depois, reapareceu no chão, mais perto da cama, tocando. Olhei para o fone em minha mão. Eu ainda estava segurando, mas o telefone também tocava no chão. Depois, outro toque veio do banheiro. Depois, do guarda-roupa. Depois, de trás da porta. Todos tocando ao mesmo tempo, tampei os ouvidos. De repente, silêncio. Total. No centro do quarto, a poltrona agora estava ocupada. Meu pai estava sentado ali, ou algo com a aparência dele. Não ensanguentado, não monstruoso, apenas velho, frágil, triste. Não me movi. Pai, o homem levantou os olhos. Você esperou 6 anos para atender. Tentei me aproximar.
Eu não sabia. Sabia que eu estava sozinho. Parei. Aquilo era verdade. Antes mesmo da morte, eu já sabia. Sabia que ele envelhecia. Sabia que precisava de mim. Sabia que ligava por solidão. E mesmo assim, quase sempre deixava para depois. Eu tinha vergonha, eu disse. A figura permaneceu imóvel. De quê? De não conseguir conversar com você. De não saber ser filho depois que a mãe morreu. De achar que qualquer ligação sua ia me pedir algo que eu não sabia dar. A luz estabilizou. O rosto do meu pai ficou mais nítido. Respirei fundo. Então eu fingi que era falta de tempo. A figura olhou para o telefone. O tempo sempre atende no lugar de quem não atende. Chorei. Não havia mais susto. Não havia mais raiva. Só culpa, crua e inteira. Me perdoa. Ele não respondeu. A figura começou a desaparecer lentamente. Me levantei. Por favor, me perdoa. Antes de sumir, a voz disse: eu liguei para ouvir sua voz. Não, para te condenar. A poltrona ficou vazia. O telefone tocou mais uma vez. Atendi imediatamente. A linha estava limpa. Do outro lado, a voz do meu pai soou mais próxima. Alô? Fechei os olhos. Pai, sou eu. Pela primeira vez, o quarto ficou em paz. A conversa não foi longa, ou talvez tenha durado horas. Eu não soube dizer. Falei sobre a infância, sobre a mãe, sobre a empresa, sobre o silêncio, sobre tudo que eu havia guardado por medo de parecer fraco. Do outro lado, ele ouvia. Às vezes respirava, às vezes dizia: eu sei. Quando a ligação terminou, já amanhecia. Acordei na cama. O quarto estava normal. A fotografia havia desaparecido. O telefone estava no lugar. O relógio marcava 7h10. Por alguns segundos, acreditei que tudo tinha sido um sonho. Até encontrar sobre a mesa um pequeno papel dobrado. Nele estava escrito: obrigado por atender. Desci até a recepção com a mala na mão. O gerente estava atrás do balcão, como sempre. Dormiu bem, senhor Marcelo? Olhei para ele. Eu falei com ele. O gerente fechou lentamente o livro de hóspedes. O senhor atendeu. Engoli seco. Isso foi real? O gerente pegou a chave 333. Algumas coisas são reais. Apenas quando finalmente paramos de fugir delas. Não insisti. Entreguei a chave. Na porta de saída, parei e olhei para trás. Todos recebem uma ligação? O gerente respondeu sem alterar a expressão. Não. Apenas aqueles que ainda estão esperando uma resposta. Saí. A chuva havia parado. Meu carro estava estacionado em frente ao hotel, funcionando, como se nunca tivesse quebrado. Entrei. O celular moderno ligou sozinho, cheio de notificações, chamadas perdidas, mensagens, trabalho, clientes, compromissos. Olhei para a tela por alguns segundos. Depois, desliguei o aparelho e dirigi. Lá dentro, na recepção, o gerente abriu novamente o livro de hóspedes. Virou a página com cuidado. O meu nome permanecia escrito, mas abaixo dele, outra assinatura apareceu lentamente, com caligrafia antiga. O nome do meu pai. O telefone preto sobre o balcão tocou. O gerente olhou para o relógio. 3h33, mesmo com o sol da manhã atravessando as janelas. Ele atendeu. Ouviu por alguns segundos e disse calmamente: Aurora Hotel. Boa noite.